Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre algoritmo genético, que é uma atividade da disciplina de inteligência artificial do curso de licenciatura em informática do Instituto Federal do Espírito Santo. Meu nome é Alexandre Lima e eu estou no polo de Domingo Martins. Os algoritmos genéricos são aqueles que seguem o princípio da seleção natural, ou seja, a sobrevivência é sempre do mais apto, né? Definição essa do nosso querido Charles Darwin. E a definição real dele é que quanto melhor o indivíduo se adaptar ao seu ambiente, maior será a sua chance de sobreviver e gerar esses descendentes. A definição dessa dada em 1859 e hoje vista com tanta usabilidade no meio tecnológico atual. O que são algoritmos genéricos? Na verdade, os algoritmos genéricos são modelos computacionais que imitam o mecanismo da evolução natural para resolver problemas de otimização. Essa é uma definição de John Henry Holloway. Agora, a área do o algoritmo genérico é uma área em crescimento na inteligência artificial, partindo do pressuposto que o mais forte é o que sobrevive, ou seja, o mais fraco é sempre descartado. Os principais conceitos abordados pelo algoritmo genético são cromossomo, gene, fenótipo, população e geração. E o cromossomo em algoritmo genérico, é aquela estrutura de dados que representa uma das possíveis soluções do espaço de busca de um problema. O gene é a representação de cada parâmetro, de acordo com o alfabeto utilizado. Já o fenótipo é o cromossomo modificado. A população é o conjunto de todas as soluções cromossomos a serem armazenadas, sendo que cada cromossomo deste conjunto representa uma possível solução. E por fim, a geração é a interação completa do algoritmo genético, que gera uma nova população. Para que servem os algoritmos genéricos? Para a busca e otimização, ou seja, é a busca da melhor solução para um dado problema, consistindo assim em tentar várias soluções e usar a informação obtida para conseguir soluções cada vez melhores. A própria evolução das espécies pode ser vista como um processo de otimização. Ao longo do tempo, os seres vivos se tornam cada vez mais aptos a um meio ambiente em constante mudança. Essa busca e otimização nos algoritmos genéricos utilizam a codificação do conjunto das soluções possíveis e não os parâmetros da otimização em si. Os resultados são apresentados como uma população de soluções e não como uma solução única, utilizando transições de probabilidade e não de regras determinantes. Os algoritmos genéricos são considerados como métodos que trabalham em buscas paralelas randômicas direcionadas. Os algoritmos genéricos são amplamente utilizados com sucesso em problemas difíceis de manipulação pelas técnicas tradicionais, ou seja, quando você precisa de uma solução onde a manipulação para chegar a essa solução desse problema é difícil, abandona essas técnicas tradicionais e parte para a analogia do algoritmo genérico. Um exemplo de otimização. Um telespectador, através do ajuste da antena da televisão, ele otimiza a imagem da televisão buscando várias soluções, várias posições da antena, até alcançar uma boa imagem. Numa visão de algoritmos, eu teria a televisão, onde eu encaixaria a antena, onde ficaria procurando ajuste manual, testando e verificando se ficou boa a imagem, e se a imagem ficou boa, eu encerro assim o meu processo de otimização. O esboço do algoritmo genérico é partindo do princípio que ele tem um início, onde é gerado uma população aleatória de N cromossomos, ou seja, N soluções adequadas para um problema.
Depois vem a avaliação, onde se faz adequação em função de cada cromossomo X da população. Depois vem a reprodução, onde é criada uma nova população, repetindo os passos seguintes até que a nova população esteja completa. E nessa parte de reprodução é criado um adendo, né, onde existe a seleção, que é selecionar de acordo com a sua adequação, ou seja, quem se adequar melhor tem mais chance de ser selecionado, né? Normalmente são selecionados 2 cromossomos para serem pais. A seleção, a cada geração, são selecionados os melhores indivíduos. O processo de identificar esses melhores indivíduos para serem perpetuados para a próxima geração é chamado de seleção. Ou seja, geralmente a estratégia de seleção consiste em escolher 2 pais aleatórios da população atual e selecionar o que possui melhor função de avaliação para ficar para a próxima geração. Os indivíduos de menor avaliação são considerados perdedores e, portanto, serão descartados. Desta forma, parte da população passa à próxima geração e os melhores indivíduos têm mais chance de sobreviver. Assim, então, é a seleção dos melhores indivíduos dentro do processo de reprodução. Dentro do processo de reprodução, depois que eu seleciono os melhores indivíduos, eu vou para o processo de cruzamento, que com a probabilidade de cruzamento, são cruzados os pais para formar a nova geração. De forma, se não realizar cruzamento, a nova geração será uma cópia exata dos pais. No cruzamento, o algoritmo genérico melhora a sua população. O cruzamento consiste em escolher 2 indivíduos da população para gerar um novo indivíduo, chamado esse novo indivíduo de filho, baseado nos genes do pai. Uma característica importante do cruzamento é a escolha da sequência de montagem da cadeia dos genes de filho, onde veremos mais adiante. É desejável que os cromossomos adjacentes presentes no filho sejam também adjacentes do pai, ou seja, que o indivíduo gerado com as arestas do pai, refletindo assim a qualidade da estrutura dos mesmos. E ainda dentro do processo de reprodução ocorre a mutação, que é com a probabilidade de alterar os cromossomos para a nova geração locus, ou seja, posição dos cromossomos. Assim, o operador da mutação é responsável por provocar alterações genéticas nos indivíduos com o intuito principal de diversificar a população. Ao lado aqui, nós temos vamos chegar ainda nessa parte ao lado, desculpa, vamos continuar aqui ainda no processo de reprodução, onde estaremos falando da aceitação, que é colocar uma nova descendência na nova população. E aí chegamos para o passo de eliminação, né? Onde utiliza a nova população gerada para a próxima rodada do algoritmo. Quando eu fiz a mutação, eu separei os melhores e agora aqui eu tenho que eliminar para perpetuar os melhores. E por fim, o teste. Se a condição final foi atingida, tem que parar o algoritmo e retornar a melhor solução da população atual. E com o meu algoritmo ele vai voltar para o passo 2 para avaliar essas duas populações que ficaram e começa todo o processo de novo de avaliação. Agora sim, aqui ao lado nós temos um esboço em forma de fluxograma, né, uma apresentação, né, melhor dizendo, do esboço básico do algoritmo genérico. A partir desse esboço, montamos a estrutura básica do algoritmo genérico, ou seja, um algoritmo genuíno, né? Temos processo de sintetização, avaliação, reprodução, eliminação, nova avaliação, né? E aqui onde se pergunta, se resolveu? Sim, não. Não, começa de novo. Se sim, retorna com os melhores cromossomos para uma nova avaliação. Um destaque aqui é para a parte da seleção, cruzamento e mutação, onde já foi falado
agora há pouco. A partir do esboço, né? Nós vimos aqui o esboço básico. A partir do esboço, nós temos uma estrutura básica do algoritmo genérico, né? Uma estrutura de algoritmo mesmo, né? E nessa estrutura, nós vemos aqui um algoritmo onde nós temos uma representação do algoritmo, nós temos a inicialização da população. Enquanto essa condição de parada não for satisfeita, vai ser definida no algoritmo, ele vai se realizar seleção, cruzamento e mutação, e vai ficar rodando. E aqui graficamente nós temos esse processo de seleção, onde é escolhido o melhor indivíduo para participar do processo reprodutivo na seleção. O processo reprodutivo aqui, né, o cruzamento, onde é pego parte dos genes dos pais para gerar filhos, né? Então no exemplo aqui nós pegamos os 2 primeiros genes dos pais e montamos um filho com os 2 primeiros do pai e os 2 primeiros do outro pai, tá? E depois, em conseguinte, depende da combinação que foi estabelecida na aplicação da mutação. Depois, definido a nova população a partir da geração existente dos filhos gerados. A antiga geração é descartada. E os filhos gerados, eles vão para onde? Eles vão para o critério, para ver o critério. Tá? Atendeu o critério? Sim, então termina o algoritmo. Não, volta de novo para a avaliação, assim como nós tínhamos visto anteriormente aqui no esboço básico do algoritmo. Eficiência do algoritmo genético. Os algoritmos genéricos são eficientes na busca de soluções em grandes variedades de problemas, uma vez que não se limita dos métodos de busca tradicional, e também é uma estratégia de gerar e testar muito elegante. Por que elegante? Pois se baseia na evolução biológica, onde se utiliza fatores ambientais e converge para soluções ótimas, além de ter os resultados apresentados como uma população de soluções e não como uma solução única. Então eu tenho várias soluções, eu não tenho uma única solução. E dessas várias soluções eu posso escolher a melhor, ter uma solução ótima. Os operadores genéticos. Para ocorrer todo esse processo genético, eu tenho basicamente 3 operadores, que é a seleção natural, a manipulação genética por mutação e a manipulação genética por reprodução, também chamada de crossover. Dentro do operador genético seleção natural, nós temos os princípios, básico para o direcionamento da evolução de cada população. Ele também utiliza uma função de avaliação para medir a aptidão de cada indivíduo. Essa aptidão pode ser absoluta ou relativa. E existem vários métodos de seleção, dessa seleção natural. Dentre os métodos dessa seleção natural, nós temos roleta, torneio e a amostragem universal estocástica, também chamada de SUS, que seria a abreviação do inglês. Então vamos ver aqui no exemplo da roleta, coloca-se os indivíduos em uma roleta. Os indivíduos que serão, nós estamos falando de seleção natural. Então os indivíduos serão selecionados e colocados em uma roleta, dando para cada indivíduo uma fatia proporcional à sua aptidão relativa, ou seja, quanto menor a sua aptidão, menor será a sua porção na roleta. Já o que tem mais aptidão recebe uma fatia maior na roleta. Depois roda-se essa agulha da roleta e o indivíduo cuja fatia a agulha parar vai para a próxima geração. E é de novo repetido esse sorteio quantas vezes forem necessárias para selecionar a quantidade desejada de indivíduos. Também tem o processo de seleção por torneio.
onde são utilizados disputas para realizar a seleção. Ou seja, seleciona N indivíduos e realiza disputa entre N indivíduos. Cada disputa envolvendo esses indivíduos são escolhidos outro indivíduo, ao acaso. Não só ao acaso, o indivíduo de maior aptidão, ele que é selecionado. Então, tenho 3 indivíduos aqui e eles disputam entre eles, o que tiver mais aptidão, ele é selecionado. É muito comum sempre selecionar 3 indivíduos para escolha de um. E o SUS, né, que voltando um pouquinho aqui no slide, é a amostragem universal estocástica. Então, ele é semelhante ao processo de seleção por roleta, tá? Só que para selecionar N indivíduos, utilizam-se agora N agulhas, tá? Espaçadas igualitariamente, mesmo espaço entre elas, e gera todo o conjunto de uma vez só, né? Esse processo de seleção ele apresenta menos variantes que a roleta. Agora vamos falar de manipulação genética por mutação, desculpa. O operador randômico é o operador randômico de manipulação, introduz e mantém a variedade genética da população, garante a possibilidade de se alcançar qualquer ponto do espaço de busca e ele contorna mínimos locais. Então vamos ver aqui um exemplo de mutação, né? A mutação ela se encarrega de modificar de forma aleatória um ou mais genes de cromossomos de um descendente. Nessa figura aqui, nós vemos o gene mutado, tá? E ela é chamada de única mutação. Então eu tenho o meu gene original e eu mutei apenas esse campo aqui, esse bit aqui, saiu de 0 para 1. Foi o descendente mudado. Então, ela se encarrega de modificar de forma aleatória um ou mais genes de cromossomo. Este é um exemplo. E, por fim, a manipulação genética por reprodução, a crossover, né? Ela combina as informações genéticas de 2 indivíduos pais para gerar 2 novos indivíduos chamados filhos. São versões mais comuns, ou seja, nas versões mais comuns criam sempre 2 filhos para cada operação. Falando um pouquinho antes aqui mais do manipulação genética, ele é o operador genérico principal e responsável pela combinação de características dos pais nas gerações resultantes. Aplicado a cada par de indivíduos com alta probabilidade. Então, falando de cruzamento, de reprodução por cruzamento, e já que esse é o operador genético principal e aplicado a cada par de indivíduos com alta probabilidade, nós vamos falar aqui do cruzamento um ponto, que é o cruzamento escolhido a partir de um ponto definido, onde as informações genéticas dos pais serão trocadas, né? As informações anteriores a esse ponto em um dos pais são ligadas a informações posteriores a esse ponto no outro pai. Então, especificando, eu tenho um pai aqui com essa característica, outro pai com essa, e eu marco um ponto e eu preservo essas 2 características deste pai e trago essas 2 características desse outro pai aqui e tenho este filho. Da mesma maneira, eu pego essas 2 características deste pai aqui e essas 2 outras aqui e tenho esse outro filho. Então, eu tenho a inserção em um ponto somente para gerar os filhos. Além da cruzamento um ponto, tem o cruzamento multiponto, que é uma generalização da troca de material genérico através de ponto.
onde muitos pontos de cruzamento podem ser utilizados, né? Além, o que diferencia, tá, de um ponto é que um ponto só tinha uma marcação de um ponto. Multiponto eu tenho 2 pontos marcados em cada pai, e a partir daí eu começo a gerar meus filhos. Eu mantenho esse primeiro ponto, esse primeiro gene, troco esses dois aqui, que veio deste pai, e mantenho esse outro desse pai. Da mesma forma, eu mantenho esse desse pai, trago esses dois desse aqui e mantenho esse desse pai. Além desta forma também de cruzamento, tem um cruzamento uniforme, né? Que ele não utiliza pontos de cruzamento, mas determina através de parâmetro global qual a probabilidade de cada variado ser trocada entre os pais. Parâmetros genéricos são os parâmetros a serem seguidos num algoritmo genético, ou seja, a população tem que ter um tamanho determinado, a taxa de cruzamento, quantos cruzamentos haverão, a taxa de mutação, quantas mutações terão, e o intervalo para essa geração. O tamanho da população é o número de quantas tentativas devem ser criadas aleatoriamente quando o algoritmo é iniciado. Uma imensa população faz com que o algoritmo demore mais para encontrar a solução. Em contrapartida, uma pequena população aumenta as chances de que todas as tentativas criadas sejam eventualmente bem semelhantes. A taxa, o tamanho de cruzamento ainda é recomendado, né, um bom tamanho de cruzamento em cerca de 20, o tamanho de população, desculpa, de 20 a 30. Alguns autores mostram que o melhor tamanho da população depende do tamanho da série codificada, ou seja, dos cromossomos. Isso significa que se você tem cromossomos de 32 bits, a população deve ser maior do que se tivesse 16 bits. Falando agora de taxa de cruzamento, é aquela que a cada geração um número de N tentativas serão selecionadas da população. As duas melhores tentativas são utilizadas para o cruzamento, o crossover. As duas piores são substituídas por 2 novos filhos gerados. Um valor muito alto dessas N tentativas de cruzamento aumenta a chance que as tentativas com alto valor de aptidão sejam escolhidas. A taxa de cruzamento, normalmente os autores recomendam, deve ser alta, de 80% a 95%. Entretanto, alguns resultados mostram que em alguns tipos de problema essa taxa de cruzamento em 60% é melhor. A taxa de mutação informa as chances de cada filho após o crossover sofra o processo de mutação. Por outro lado, a taxa de mutação deve ser muito baixa. E por fim, o intervalo de geração, que é quantas gerações devem ser criadas até que a execução do algoritmo finalize, utilizada para o critério de parada para o problema. Os algoritmos genéticos, eles são aplicados, né, normalmente em controle de sistema dinâmico, engenharia de sistemas neurais, simulação de modelos biológicos, evolução interativa de imagens, problema de otimização e aprendizagem de máquina, problema cuja solução seja um estado final e não um caminho, composição musical. E são especialmente interessantes em problemas difíceis de otimizar de forma convencional. Ou seja, em técnicas tradicionais são mais difíceis de empregar também. Se uma técnica tradicional pode ser empregada, ela deve ser porque acha a solução mais rápida, pois elas têm a característica de serem seriais. Já os algoritmos genéticos, a natureza dele é paralela. Eles são aplicados, né, também os algoritmos genéticos são aplicados na aprendizagem de robôs,
otimização de estruturas moleculares, desenho de topologias de redes computacionais, desenhos automatizados, processo de filmagem nas indústrias cinematográficas, ou seja, com o mínimo de gravações e o máximo de efeito, filtro de transações em bolsa de valores. O Google e o Facebook utilizam para definir quais as páginas mais importantes para cada usuário. Em problemas, um problema do caixeiro viajante, que é um problema recorrente sempre, problema da mochila, problema de geração de grade de horários, dentre muitas outras aplicações do algoritmo genérico. Vamos dar uma pequena abordagem aqui no problema do caixeiro viajante, o exemplo de sua aplicação, Porque nesse problema o objetivo é encontrar a rota de menor distância entre N cidades diferentes. O caminho que o caixeiro faz é denominado de tour, Então, ele vai para essas cidades e o objetivo é encontrar a menor rota possível. E aqui nós vemos uma aplicação, de uma solução semelhante, onde o software ele faz essa pesquisa para achar o melhor caminho para um caixeiro viajante. Para testar todas as possibilidades de rotas para a cidade, seria necessário calcular a permutação fatorial das N tentativas. Ou seja, para uma rota de 3 a 5 cidades, é fácil calcular. Agora, para uma rota de 30 cidades, seria necessário calcular a distância total de cada uma dessas diferentes rotas, assumindo-se que pode passar de 1 trilhão de cálculos por segundo, o que levaria a bilhares de anos para chegar à menor rota. E se adicionar mais uma cidade, o crescimento é um fator exponencial. A solução fica impossível de calcular manualmente. Assim, os algoritmos genéticos podem ser utilizados para solucionar esse problema em menor tempo, embora não haja garantia de encontrar sempre a melhor solução, mas pode achar uma solução satisfatória bem próxima da ótima. Há alguns passos básicos para solucionar o problema do caixeiro viajante, usando algoritmo genérico. Abordaremos aqui alguns deles. Primeiro, um conjunto aleatório de rotas são criadas, inicializando assim a população. Segundo, escolha as duas menores rotas para o cruzamento. Combine para gerar duas novas rotas filhas. Em casos raros, as rotas filhas sofrem o processo de mutação. Isso é feito para prevenir que todas as rotas da população sejam atendidas. As rotas filhas são inseridas na população, substituindo o lugar de duas rotas maiores existentes. O tamanho da população se mantém constante. As novas rotas filhas são repetidamente criadas até atingir um critério de parada desejado, ou seja, até se conseguir a melhor rota. Os dois maiores problemas encontrados usando o algoritmo genético para solucionar o problema do caixeiro viajante são as codificações e representação da rota e o algoritmo de cruzamento, o crossover, utilizado para combinar dois indivíduos, rotas, para gerar novos filhos. Bem, pessoal, obrigado. Aqui encerra essa breve explanação sobre o algoritmo genético e material de consulta, alguns vídeos, algumas apostilas do YouTube e apostila de apoio do curso. Obrigado pela atenção e até mais.